Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem? Tudo bom aqui também. Vamos dar continuidade então no nosso curso de História. Hoje a gente vai começar a trabalhar a Revolução Industrial. Muitas das coisas que a gente já falou aqui, galera, a gente já trabalhou um pouco lá no começo do ano, lá quando a gente falou muito lá na sociologia, quando a gente falou do processo de industrialização, desenvolvimento da sociologia, o surgimento da sociologia, que a gente viu que vai acabar surgindo por diversas mudanças ocorridas na humanidade graças à Revolução Industrial e à própria Revolução Francesa, que a gente vai estudar, que é o próximo tema depois da Revolução Industrial, tá? Hoje eu vou me fixar principalmente em passar as características para vocês das fases que a gente tem da Revolução Industrial, tá? Eu dividi aqui para vocês em 4 fases, tá? Na verdade, tem livros que dividem em 3, tem livros que dividem em 6, tem várias divisões, tá? Eu estou fazendo aqui uma divisão em 4, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta Revolução Industrial, tá? Em primeiro lugar, quando a gente fala em Revolução Industrial, é bom a gente voltar um pouco e trabalhar o termo em si, tá? Muitas vezes quando se fala em Revolução Industrial, o pessoal acha que a Revolução Industrial é o surgimento da indústria. E a gente já trabalhou que em sociologia isso não é verdade, tá? Se a gente está falando de uma revolução industrial, revolução significa o quê? Transformação, mudança, tá? Se é uma revolução industrial, uma transformação da indústria, quer dizer que aquela indústria já existia, tá? Então, na semana que vem a gente vai trabalhar de novo aqueles conceitos de trabalho artesanal, manufatureiro e maquinofatureiro, tá? Lembra daquelas características? Na semana que vem eu vou voltar a explicar isso para vocês, tá? Mas a gente tem então o surgimento da indústria em si, quando a gente tem o que? O surgimento da manufatura, tá? É quando surge a manufatura, o trabalho manufatureiro, a indústria nasce dentro do trabalho manufatureiro, é uma indústria manufatureira, tá? O que é a Revolução Industrial? A Revolução Industrial é a introdução da máquina dentro dessa indústria. Depois, máquina essa que está substituindo o quê? Está substituindo um instrumento de trabalho. E isso que fique muito bem claro, tá? Não está substituindo o homem a princípio. A substituição que a gente tem aqui a princípio é o quê? É do instrumento de trabalho pela máquina. É a agulha, vamos dizer assim, da costureira sendo trocado pela máquina de costura. Óbvio que a gente sabe que, consequentemente, com o passar do tempo, isso vai acabar gerando desemprego transestrutural como desemprego normal, tá? Mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, Revolução Industrial é a introdução da máquina dentro do setor manufatureiro, beleza? Tranquilo? E a primeira Revolução Industrial, vocês sabem muito bem, ocorreu única e exclusivamente na Inglaterra. E na semana que vem a gente também vai ver o porquê do pioneirismo inglês, o que a Inglaterra tinha de diferente do resto do mundo para ser o primeiro país, o único país, por volta de 1760, a dar início a esse processo, de industrialização, tá? Então, lá para os idos de 1760, a gente tem a primeira Revolução Industrial ocorrendo na Inglaterra. Basicamente, indústria têxtil, indústria de tecidos, tá? Energia utilizada, energia a vapor, retirada principalmente da utilização do carvão mineral, tá? Então, Inglaterra, o único país industrializado, indústria têxtil, tá? Máquina a vapor, utilizada principalmente através do carvão mineral, beleza? Tranquilo? Segunda Revolução Industrial, praticamente um século depois, por volta ali de 1850 a 1900, a gente passa a ter início então da segunda Revolução Industrial. Aqui na segunda Revolução Industrial, ela é tão importante quanto a primeira, tá? Por quê? Em primeiro lugar, porque a gente tem uma diversificação de países que vão participar da Revolução Industrial, tá? A princípio, ali na primeira, como eu falei agora há pouco, a gente só tem a Inglaterra participando da Revolução Industrial. Era o único país industrializado no mundo que vai fazer, obviamente, com que a Inglaterra acabe se transformando, já era, mas vai aumentar ainda mais seu poder econômico, se transformando na primeira grande potência econômica industrializada dentro do sistema capitalista, tá? Mas
aqui na segunda Revolução Industrial. Então a gente tem uma diversificação, não mais só um, mas 8 países passando por um processo de industrialização. A gente tem a Bélgica, a gente tem França, Inglaterra, Rússia, Itália, Alemão, Japão, Estados Unidos, tá? E isso aqui eu quero que vocês foquem um pouquinho. Além de países europeus, Bélgica, França, Inglaterra, Rússia, Itália, Alemanha. Itália e Alemanha já entre aspas aqui, tá? Afinal, a gente está em 1850, por volta de 1850, Itália e Alemanha como Estados unificados não existem ainda. A gente só vai estudar isso no ano que vem, o processo de unificação dos dois, que vai ocorrer entre 1870 e 1871, tá? Então a gente até coloca Itália e Alemanha aqui, mas mais para saber da região, porque não existe nem Itália e nem Alemanha ainda como Estados unificados, como a gente conhece hoje, tá? Mas então, voltando, Alemanha, Itália, Inglaterra, Rússia, Bélgica e França, tá? Fora da Europa só temos 2 países que vão se industrializar, tá? Primeiro os Estados Unidos da América e depois o Japão, tá? Os Estados Unidos a gente estudou na semana passada o processo de independência dos Estados Unidos. Vocês lembram que eu falei para vocês, né, que é um dos fatores que vai impulsionar a Revolução Norte-Americana, né, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, foi uma burguesia que começou a se acender lá no norte dos Estados Unidos, graças àquele comércio triangular, e essa burguesia queria começar a investir no quê? Na criação de manufaturas. Eles vão fazer isso logo depois da independência, e ali na região dos Grandes Lagos, ali no norte dos Estados Unidos, vai se transformar na área mais industrializada do mundo. Até hoje, a região dos Grandes Lagos ela é chamada de Manufacturing Belt, tá? O cinturão manufatureiro, tá? É a área mais industrializada do planeta. E eu não estou falando que é a área que dá mais lucro, tá? É a região onde mais tem quantidade de indústrias no mundo, beleza? Então, voltando, a gente tem 8 países passando por esse processo agora de industrialização, inclusive a Inglaterra. Ah, não, mas a Inglaterra passa pela primeira, passa pela segunda também? Óbvio, porque a gente vai ver agora que a gente tem uma mudança da primeira e para a segunda Revolução Industrial muito grande, tá? Por exemplo, a gente passa a ter a criação de indústria de bens de produção e não só indústria têxtil. A gente passa a ter a construção em larga escala de ferrovias, principalmente para transportar matéria-prima e transportar esses produtos industrializados, tá? A gente tem uma substituição, né, do carvão mineral, da fonte de energia, que aqui na primeira era o carvão mineral, para as usinas hidroelétricas e utilização do petróleo. Então, é a partir da segunda Revolução Industrial que a gente começa a ter a utilização do petróleo e das usinas hidrelétricas como fonte de energia, tá? E o aumento, obviamente, até por causa da utilização do petróleo, que facilitou muito isso, o aumento da utilização também de locomotivas, trens, como eu falei aqui, ferrovias agora há pouco, e barcos a vapor, tá? Agora, por que eu falei para vocês que a segunda Revolução Industrial é tão importante do que a primeira? Só porque a gente tem uma diversificação industrial, não só mais indústria têxtil, mas diversos bens de produção, criação de ferrovias, hidrelétricas, utilização do petróleo, mudança da fonte de energia, utilização de barcos a vapor em grande escala, de ferrovias, né, das locomotivas. Não, é aqui na primeira parte que está o pulo do gato, tá? Por quê? Quando a gente passa a ter não mais um único país, mas a gente passa a ter diversos, primeiramente 8 países, e depois outros países começam a passar por esse mesmo processo de industrialização, a gente começa a ter aqui uma coisa que a gente não tinha antes, tá? O que a gente começa a ter aqui? Guardem isso. Concorrência, tá? A gente começa a ter uma concorrência entre esses países. Concorrências pelo quê? Concorrência por mercado consumidor, concorrência por mão de obra barata, concorrência por matéria-prima, que tudo isso vai levar ao quê? A uma concorrência, várias disputas territoriais que vão levar a dispersas rixas entre essas grandes potências, que futuramente vai gerar, no final do século XIX, o neocolonialismo, ou seja, a partilha da África e da Ásia, que vão ser conquistadas por esses países europeus para ser utilizadas, né, como fontes de matéria-prima, de mão de obra barata e para escoar sua produção. Isso a gente vai ver só no ano que vem também, mas principalmente essa concorrência
que vai gerar diversas rixas entre as potências europeias, que vai gerar a tal da Primeira Grande Guerra Mundial. Tá? Então, quando a gente for trabalhar a Primeira Guerra Mundial lá no ano que vem, eu vou voltar para isso daqui. Todas as rixas que eu passar para vocês entre Alemanha e Inglaterra, entre França e Alemanha, entre França e Inglaterra, não, desculpa, gente, entre Inglaterra e Alemanha, entre França e Alemanha, entre Império Austro-Húngaro e Rússia e assim por diante, que são as rixas que vão levar à Primeira Grande Guerra Mundial, a gente pode dizer que todas essas rixas são geradas pelo quê? Por essa concorrência gerada pela Segunda Revolução Industrial. Os países cada vez mais querendo enriquecer, um querendo ser mais forte economicamente, industrialmente do que o outro, vai acabar gerando essas rixas entre os países, que vai acabar, óbvio, com outros detalhes que a gente vai ver mais para frente, que vai acabar gerando a Primeira Grande Guerra Mundial, tá? Mas esse não é o nosso tema de hoje, não é o nosso assunto de hoje. Hoje a gente está falando então de Revolução Industrial, tá? Primeira Revolução Industrial, então, por volta de 1760, somente Inglaterra, tudo isso que a gente falou. Segunda Revolução Industrial, 8 países participando, uma diversificação dentro do parque industrial para as indústrias de bem e produção, ferrovias, petróleo, hidroelétricas e assim por diante. A terceira Revolução Industrial, galera, esqueci de colocar a data ali, vai entre 1900 a 1980, tá? E aqui a gente começa a ter a formação de conglomerados industriais e multinacionais, tá? A gente começa a ter a formação de conglomerados industriais de várias indústrias que vão começar a fazer o quê? A dominar certos setores da indústria. Então, eu vou dar um exemplo da gente aqui no Brasil. Vamos pegar, por exemplo, a Ambev, tá? A Ambev é, se eu não me engano, hoje a segunda maior cervejaria do planeta, tá? Na verdade é Embev, tá? Internacionalmente ela é Embev, é capital belga com mão de obra principalmente brasileira. A Ambev nacional, ela aqui no Brasil ela é dona da Brahma, da Skol, da Antártica, da Serra Malte, da Original. Cara, se a gente for vendo aqui, a grande maioria das cervejas, eu estou falando só de cerveja, tá? Das cervejas brasileiras estão na mão de um mesmo conglomerado, tá? Então são diversas indústrias que fazem parte do mesmo conglomerado, dominando, né, vamos dizer assim, alguns setores desse mundo, vamos dizer assim, industrial. Automação da produção. Isso aqui é muito interessante também. A gente começa a ter, né, um desenvolvimento tecnológico que vai automatizar a produção, gerando um aumento do desemprego estrutural. Ah, professor, já é a segunda vez que você cita desemprego estrutural. O que é desemprego estrutural? Vamos imaginar o seguinte: o Adnan é um torneiro mecânico, tá? Eu trabalho de torneiro, o torno que eu trabalho precisa do Adnan e de um outro, né, empregado, um outro trabalhador para fazer aquele torno funcionar. Então tem lá, né, uma peça que a gente vai tornear e o Adnan e esse outro parceiro dele, a gente junto trabalha naquele torno. Precisa de 2 pessoas para operar esse torno. Aí o que acontece? Vem lá a automação da produção, é criado o torno CNC. Tá? O torno CNC, você vai lá, joga os códigos, lógico que eu estou minimizando a coisa, você vai lá, está com o projeto na mão, joga os códigos ali no teclado de computador que você tem, o torno ele vai fazer sozinho o serviço, não precisa mais de um dos dois. O que acontece? Esse outro cara que trabalha com a Adnan, ele é demitido, tá? E ele é demitido e o posto que ele ocupava deixou de existir. Por que deixou de existir? Porque essa nova tecnologia criada precisa de somente um empregado para trabalhar, um único trabalhador para operar aquele torno. Ao invés de 2, agora você tem somente um posto de trabalho. Ou seja, esse posto de trabalho que foi retirado entra no que a gente chama de fila de desemprego estrutural. É um posto de trabalho que simplesmente é extinto. Você não tem a substituição do Adnan pelo fulano, pelo ciclano. É o posto de trabalho que o Adnan ocupava, ele deixa de existir, porque ao invés de 2 pessoas, só tem uma agora para precisar trabalhar naquele torno, tá? Produção em série, eu coloquei o Fordismo aqui, vai ser o principal que a gente vai ter nesse momento histórico. Depois vem o toyotismo, o terrorismo e assim por diante, tá? Gente, lembrem-se, tá? Guarda aquela cena do Tempos Modernos do Chaplin, lembra? Aquela linha de montagem e aquela coisa frenética, né? Onde o cara vai lá encaixando as coisas, se parar, desmancha tudo, vira aquela putaria toda, aquela zona toda, tá? Isso a gente chama de produção em série. É você produzir o mais rápido possível. Você está tendo um